Oi, meu nome é Vinícius, também conhecido como Nive, e eu resolvi criar esse canal porque eu gosto muito da comunidade de Pokémon. Eu coloquei o nome do filho de Johto, que é a região que eu mais gosto em todo o anime, e hoje eu quero mostrar pra vocês a minha coleção de latas. Ela não é muito grande, mas eu sempre gosto de estar comprando latas aí. E aqui no canal eu quero fazer alguns unboxings, mostrar algumas reviews, fazer aí algumas análises, mostrar decks, coleções e tudo mais. Então, se preparem. Então, eu gostaria muito que você deixasse o like se você gostar do vídeo e comentasse aí se você costuma colecionar latas ou não. Eu vou mostrar qual foi o meu melhor loot e se eu acho se vale a pena ou não a compra de latas no Pokémon TCG. Para começar aqui, a primeira lata que eu comprei de todas é a lata do Scyther. Na verdade eu quis dizer Sceptile, eu não sei de onde tirei Scyther, às vezes eu confundo os nomes, então me desculpe aí. E é isso aí, bora pro vídeo de novo. Essa lata aqui, ela, se eu não me engano, é de origens ancestrais, os boosters que vinham nela na época. E o loot dela não foi muito bom. Eu só ganhei realmente a carta promo que veio na lata, que é uma carta bem bonita, na época ainda era o X. E eu não tive muita sorte. Vocês vão perceber durante o vídeo que eu não tenho muita sorte durante as latas. E é por isso, na verdade não é só durante as latas, é em qualquer unboxing. Então por isso que eu costumo comprá-las, porque elas pelo menos vêm uma carta promo garantida e um lugar bonitinho para você guardar e decorar a sua casa, o seu quarto, o que seja. Então essa foi a primeira lata que eu acabei adquirindo e eu acredito que nela eu não tirei nada de bom. Tem bastante tempo, tem pelo menos uns 4 anos que ela foi comprada. Deixa eu ajeitar ela aqui um pouco, que ela não tá aparecendo no cenáriozinho. Pronto. A segunda lata que eu comprei, essa aqui já foi lá daquela coleção Breakthrough, se eu não me engano, que foi a coleção do Mewtwo. Ela tá aqui com o promo dos Zernias, que inclusive é outra lata que eu já vou mostrar pra vocês. Essa lata, assim como a do site, não veio nada. Ela só veio a promo do Mewtwo, que também era o Mewtwo X. E é uma lata bem bonita, ela veio junto com a do Marchamp, a do Gyarados Shine e a do próprio Mewtwo. Era uma época boa, era a época que estava lançando essas duas coleções. Tanto a do Gyarados quanto a do Mewtwo. E é outra lata que eu também gosto bastante. Assim como ela, teve a lata do Volcanion. Essa aqui já foi de Cerco de Vapor. Cerco de Vapor, que foi uma coleção que eu também achei bem interessante. Foi a primeira lata, se eu não me engano, que eu tirei algum loot melhorzinho. Eu tô aqui do lado com a promo dela, que é o Volcanion X, que era aquela época que tava tendo as cartas com dobro de tipo, né? Que era tipo fogo, tipo água. E se eu não me engano, foi nela que eu tirei esse Volcanion Full Art aqui bonitão. Ela é a única carta que está um pouco danificada da minha coleção. E depois eu explico por que para vocês. É meio complicado quem guarda carta saber aí quando você não mora sozinho, né? Então, às vezes acontece isso aí. E eu sinto muito por isso, porque é uma das cartas que eu mais gosto. Uma das full arts que eu acho mais bonita aí do Pokémon TCG aí em geral. Eu acho ela uma carta bem da hora. E eu acho que tá focando bem aí para vocês verem o quão bonitinha essa carta é. Então esse foi o meu loot dessa lata, e é uma raridade eu tirar alguma coisa boa na lata, até porque as latas vêm poucos boosters. Deixa eu ver aqui quantos são. São 4, eu achei que era até 3. Então com 4 boosters não é tão fácil de você estar tirando aí uma ultra rara, é bem ocasional, então eu normalmente não tiro. A história dessas duas latas também é bem interessante, que é a lata do Yveltal e a lata do Sherry. Vocês me desculpem se eu pronunciar o nome de algum Pokémon errado, por mais que eu goste muito da franquia, são muitos Pokémons pra gente lembrar a pronúncia certinha. A história dessas duas latas também é bem interessantezinha. Atualmente a maioria eu uso para guardar cartas, principalmente as cartas que eu não estou juntando para a coleção. Eu comecei a colecionar nos Pokémons GX, e eu comecei com a coleção, né, só Iluma Base 7 a colecionar, e eu só tenho ela colecionada por enquanto do arco lá de Sol e Lua. E agora que tá começando a ver, na verdade tem 8 meses, eu meio que dei uma parada, agora que tá voltando, eu tô voltando também, e eu quero colecionar a coleção de Sword and Shield, né, espada e escudo. Então eu vou mostrar todo esse processo aqui pra vocês, onde eu vou mostrar as cartas que eu fui adquirindo, os unboxings, vou trazer produtos e tudo mais. A história dessas duas latas foi bem interessante, eu encontrei ela em uma promoção muito grande. Ela também é de uma coleção antiga, se eu não me engano é de XY6 ou 7.
E eu encontrei quando já tava na época do GX, mas elas estavam tipo por R$ 20. E normalmente as latas custam em média de 70 a 80. Então, tipo, eu achei uma promoção muito boa. Tanto é que eu comprei duas de cada na época. E eu tenho hoje duas de cada uma dessas latas. Aí, não tanto para coleção, mas porque tava valendo o preço dos boosters que vinham dentro, os 4 boosters. Os R$ 20 já tava pagando eles, então não tinha por que não. Inclusive eu tenho hoje repetido, né? O Yveltal e o Xerneas Promo. E a última lata que eu adquiri antes de parar de colecionar foi a lata do Charizard. Uma lata que eu acho bem bonita. Como eu disse, eu parei um pouco de colecionar há uns 8 meses atrás e eu voltei agora. Quando começou esse negócio de tag team e tudo mais, eu dei uma parada. E agora com essa história de V, cartas V Max e o próprio anime do Sword and Shield, eu curti bastante e resolvi voltar e criar esse canal aqui. Então a lata do Charizard é uma lata que eu gosto bastante. O Charizard aí é uma carta que todo mundo conhece, todo mundo admira, que sempre que chega vale muito. A promo dessa lata é esta daqui, que é o Charizard GX. É uma promo bem bonita, eu acho dos Charizard básicos, principalmente os GX, um dos mais bonitos. Eu nem sei se existe plural de GX, mas eu acho ela uma carta realmente bem diferenciada. E essa foi a outra lata que eu tirei um loot bem legalzinho, que foi de Destinos Ocultos, né, Hidden Fates, que é uma coleção que eu curto bastante, que todo mundo curtiu bastante, que vieram vários shines. E foi nessa coleção que eu tirei o Moltres e Zapdos Rainbow. É uma carta que eu curto bastante. Eu parei um pouco de jogar por causa dos aliados. Eu não achei essa temática de aliados tão da hora assim. Mas esse Zapdos, Moltres e Articuno realmente é uma carta bem admirável, digamos assim. Então comenta aí qual é a Rainbow que você mais gosta, ou de sua coleção, ou de todas as coleções que existiram e você acabou não pegando. Por ter 3 Pokémons na imagem, né, a gente tem aqui um ataque com 3 tipos, que também não é algo muito comum. E é uma carta que ainda hoje tem um valor comercial bem interessante. Ela é a carta número 69 de 68, é a primeira das secretas raras da coleção. Então esse foi o último loot que eu tive em latas. Eu ainda não adquiri nem as latas que foram dos iniciais de Sol e Lua Sword and Shield e nem do que saiu agora dos Zacian e dos Zamazenta, que também estão bem bonitos, também da hora. Eu acho que vale a pena as latas pelo motivo. Quando você coleciona um tempo, você sabe que dá uma raivazinha quando você compra uns boosters e não vem nada de bom. E a lata, pelo menos, você tem um produto garantido. Se você não tirar nada, pelo menos você vai ter uma promo bem bonita, garantida, e ainda uma latinha para você estar podendo guardar. Hoje em dia eu guardo, como eu disse para vocês, as repetidas e algo bem interessante e útil aí quando você tem bastante cartas em avulsa para estar guardando. Como eu disse, esse vídeo era mais para estar mostrando essa coleção de latas. Eu quero mostrar um pouco de como vai a coleção de Sol e Lua, alguns dos GX guardados, e também começar aí a mostrar para vocês as cartas que eu vou juntando de espada e escudo. Se você tiver algum comentário sobre a luz, sobre o enquadramento, sobre como eu falo, você pode fazer aí embaixo, que vai ser bem... vai me ajudar bastante a estar melhorando nos próximos vídeos. E como eu disse, eu quero trazer uns unboxings, trazer uns reviews e comentar várias coisas aqui com vocês. Então, se você gostar de Pokémon TCG, já se inscreve aí para estar ajudando todos nós. E é isso aí, o vídeo de hoje era mais para estar mostrando tudo isso para vocês. E se você tiver alguma ideia de vídeo e tudo mais, comenta aí embaixo, fica à vontade. O canal é nosso e até uma próxima.